Hoje é inquestionável, inegável, que durante as eleições de 2022, o judiciário brasileiro, o nosso TSE, principalmente Alexandre de Moraes, decidiu tomar um lado, dificultar a vida, a campanha de um candidato e facilitar a do outro. Facilitar ao ponto de tirá-lo da cadeia, descondená-lo e deixá-lo elegível novamente. E, obviamente, muitas coisas que nós postamos ao longo de 2022 foram derrubadas, censuradas, respondemos processos por hoje por termos falado a verdade. E o bom é que o tempo foi o bastante para provar que tudo que nós dissemos é a verdade. Esse vídeo que você vai assistir agora foi um dos vídeos que foram censurados e imediatamente derrubados. Era um dos vídeos que o Bolsonaro iria transmitir durante o tempo de propaganda eleitoral. Lembrando, o lado de lá pôde falar o que eles quiseram contra nós e contra Bolsonaro. Bolsonaro apenas quis usar recortes da própria imprensa para lembrar o povo de quem era Lula. E o TSE não deixou. Mas a partir de agora, a gente vai voltar a publicar tudo isso. Este espaço é para divulgar propostas, ideias e o que acreditamos ser o melhor para o Brasil. Mas hoje eu quero pedir licença, porque estão tentando fazer você acreditar numa mentira e nós não podemos permitir. Não vamos fazer julgamento, apenas dizer a verdade. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula, no caso do Triplex, está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. E o Toffoli acabou de isentar esse cara aqui. Acabou de anular todas as multas, tá tudo tranquilo. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Mesmo ele tendo admitido que tinha feito corrupção. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo acertou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente. Foi preso, ficou quase 2 anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da verdade. E é vergonhoso para o país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Essa é a pergunta que todo mundo quer entender. Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal. E, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto. Ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar. Mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso. Você pode votar em quem você quiser. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Lula é um ladrão. É por isso que todo brasileiro que ainda consegue pensar por conta própria deve gritar em alto e bom som toda vez que puder: Lula é um ladrão que foi condenado, que deveria estar apodrecendo na cadeia, mas como ele colocou amigos próximos no Supremo Tribunal Federal, isso não vai acontecer. Ele foi retirado da cadeia e colocado na presidência. Falar isso hoje te coloca em risco. Falar a verdade hoje representa a sua prisão, a possibilidade da sua prisão, da sua censura. Mas é isso que a gente tem que evitar. A gente não pode aceitar viver em uma ditadura com medo de perdermos as nossas liberdades enquanto indivíduos, sendo que a gente está colocando a liberdade do futuro das nossas gerações em risco. Lula é um ladrão. Lula é um ladrão e nós nunca vamos parar de falar isso. Um ladrão que deveria estar preso. É só isso que eu queria falar. Esse é um vídeo que foi
foi censurado. Não há nada errado com esse vídeo, não há nenhuma mentira. Foi feito com recortes da própria imprensa, mas foi censurado.